Graças a Deus, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui, a irmã Raquel já falou, realmente é maravilhoso, é gratificante quando a gente tira esses minutos, eu falo minutos porque o tempo passa muito rápido, para estar na casa do Senhor, para iniciar uma semana na presença dEle, agradecendo pelo que Ele já tem feito, porque Ele sempre está fazendo nas nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu quero ler com vocês a partir do primeiro versículo. Lucas, capítulo 12, que fala assim, vocês estão usando ali a King James, eu acho que tinha que alterar para... senão fica muito diferente a formatação para Almeida Corrigida Fiel, que fica mais parecida com a minha versão aqui. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui usam a Almeida Corrigida, né? Eu uso ela, uma versão um pouquinho diferente. Então fala assim, ajuntando-se entretanto uma multidão de milhares de pessoas, de modo que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no interior da casa, sobre os telhados, será anunciado. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas ou 2 centis em algumas outras traduções? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mas valei vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem, porém, me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores, às autoridades, não estejais preocupados de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Verso 13 diz assim, disse-lhe um homem da multidão, mestre, dize a meu irmão que divida comigo herança. Jesus, porém, lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós, ou melhor? Então lhe disse, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-se. Deus, porém, lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lá no verso 34, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Uma leitura um pouco longa, um pouco
descompassada, parece que quando Jesus fala, entra uma parábola no meio e desconfigura, né? Mas o Senhor sabe muito bem como falar e como agir, então Ele tinha tudo sob o seu controle. Como Ele tem tudo sob o seu controle nos dias de hoje, não é diferente. Feche seus olhos só por um minuto. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque essa é a Tua palavra, simplesmente a Tua palavra. Senhor, que Tu nos conduza, Pai, a falar daquilo que transbordaste no nosso coração acerca dessa mensagem. Que Tu venha, Senhor, a falar com aquele que tiver de ouvidos abertos e coração pronto para ouvir. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu intitulei essa mensagem, Onde está o seu coração? E o Senhor Jesus, Ele começa a falar no momento que havia um tumulto de pessoas. A Bíblia fala que são milhares de pessoas que estão ali o seguindo, e de repente um começa a atropelar o outro, porque isso é comum em multidões, né? A gente vê aí pelos jogos de futebol, quando foge do controle, a polícia tem que entrar, e para tentar conter, para tentar alinhar o povo, vem alguém e tenta pedir para a multidão parar e se acomodar, para que não fugisse do controle. E Jesus sabiamente, Ele sabe como coordenar as coisas, e Ele só fala, inicia falando assim, para que o povo devesse cuidar com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. E quando Jesus fala assim acerca dos fariseus, que eram os príncipes da época, eu creio que a população, o povo se atemorizou, porque um homem estava se dirigindo à elite, o chamando eles de hipócritas. E nós sabemos que a hipocrisia é quando a pessoa ela se esconde atrás de uma máscara, ela vive uma vida de ator, ela transparece uma coisa, mas no fundo ela é outra. E fica claro que Jesus está falando a respeito do que o povo, do que os fariseus pregavam, é a forma que eles viviam. E Jesus começa falando disso, sobre o fermento, que o fermento leveda a massa. Um pouco de fermento, ele se espalha rapidamente na massa. E ali era uma massa de povo, uma multidão. E o que os fariseus faziam? Eles controlavam da forma deles o povo com a religiosidade da época, trazendo o povo para si, com dogmas de religião. E quando Cristo aparece, Jesus vem trazer um novo reino, um novo formato de vida, um modelo de vida para se seguir. E o Senhor Jesus manda que eles cuidassem, e aquilo chama a atenção do povo. E a gente não vê mais falar que tinha multidão, estava mais. Parece que a multidão se controlou. A hipocrisia é aquilo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É mais ou menos assim. A pessoa transparece, a gente vê isso no meio secular, a gente vê isso no trabalho, a gente vê isso na sociedade, a gente vê isso na política, é latente. E nós no meio cristãos não podemos ser assim. Nós devemos ser transparentes no nosso modo de viver. O que somos aqui temos que ser na nossa casa, temos que ser no nosso trabalho, temos que ser ao andar nas ruas. Não estou falando de modelo, formato de se vestir. Lógico, a gente precisa ter um pudor. A gente tem que olhar no espelho e dizer assim, ó, Senhor, será que eu estou bem para ir na tua casa, para andar na rua? O Bispo Samuel, eu me lembro dessa história que ele falou que ele queria colocar um espelho na entrada do CI na época lá, porque tem algumas irmãs que
elas quase vinham como da praia, assim, porque lá em Itajaí e tal, me lembro. E ele ficava nervoso no altar e dizia que a pessoa tinha que ter um formato de andar diferente, ser luz em meio às trevas. Mas a nossa atitude, o nosso caráter, ele tem que falar também. E Jesus fala, no verso 2, nada há escondido que não haja de ser descoberto. Ele começa a falar sobre o que aquele povo fazia. Que eles aparentavam algo, mas Jesus conhecia. Então nós temos que ser transparente, não esconder nada, mostrar toda a nossa, sermos visíveis no que fazemos, no que andamos, como se portamos, aqui em casa, como eu falei, em todos os lugares. E Jesus continua falando, porque daí o povo se atemoriza. Não temam aqueles que podem fazer só mal, matar o corpo físico. Temam aquele que pode matar, mas também tem poder para colocar no inferno. Então Jesus está falando de que o homem devia temer primeiramente a Deus, não temer aquilo que estava sendo colocado como regra pela religião, que impunham aos homens na época um fardo que eles não podiam carregar. E aquilo que eu falei na semana passada, o pastor Joel falou a mesma coisa aqui, o jugo que Jesus nos trouxe é suave, é leve, é o que ele estava trazendo, mas ei, temam a Deus, não temam a homens. E ele vem falar que o Senhor tem o controle. E ele está falando do controle soberano de Deus, que aquilo, o pardal, ele está em tudo que é canto. Lá em casa eu me lembro que o pai pegava uma garrafinha e ele batia na calha para o pardal sair, porque o pardal sujava as paredes todas e ele não cansava de limpar aquilo, até que ele forrou e mandou os pardais embora para outras casas. O pardal teve que achar uma outra casa. E é um passarinho meio que desprezível, e na época eles vendiam por 2 moedinhas. E o Senhor falava que nem aqueles pardais, que não tinham valor nenhum para o homem, estavam desassistidos ou estavam esquecidos por Ele. Da mesma forma ele fala do nosso cabelo, que está contado na nossa cabeça, né, pastor Fábio? Meu caiu, eu tive que dar um jeito ali de botar um pouco para tentar tirar do lugar para botar no outro aqui, para dar uma repaginada. Mas o Senhor tem controle dos mínimos detalhes. A gente viajou esse final de semana e a gente foi fazer uma viagem, eu e meu cunhado. E engraçado que a gente se planeja, foi lá tal, era para voltarmos domingo, e deu tudo tão certo que a gente, era sábado, meio-dia, estava chovendo muito lá, a gente estava na Serra Gaúcha lá, e daí vamos descer, vamos almoçar e vamos descer a serra e chegar em casa, dormir em casa. A Aline estava feliz quando eu mandei mensagem para ela, a gente vai almoçar e vai embora. E a gente foi almoçar, paramos num restaurantezinho bem rápido ali para almoçar. Quando a gente sai do carro, que vai entrar no carro, meu cunhado vai ligar o carro não liga. Jesus, o carro não liga, é a chave, coloca a chave, chuva, é a chave, o carro não liga. Não tem como o carro ligar, e daí a gente já se estressa, né? Meu Deus, e agora? Liga para o seguro. Eu saí, fui no restaurante, não tinha ninguém, sábado à tarde, era 1h30 da tarde, já estava tudo fechado. Eu disse, fica ligando para o seguro que eu vou no posto de gasolina. Eu fui no posto de gasolina, fui numa loja mais à frente, andando na chuva lá, ainda bem que ele tinha um guarda-chuva. Tudo foge do nosso controle. Mas veja, o Senhor tem controle de todas as coisas.
E daí eu rapidamente fui lá, comprei bateria, comprei um cabo para fazer uma chupeta ali na bateria, voltei, não funcionou. Daí até que apareceu um senhorzinho lá. Eu acho que isso aí é bateria mesmo. Colocou, mas nós não deixamos nada ligado, esse carro apaga, desliga tudo. A bateria simplesmente morreu, ela não deu sinal e nada. Daí ele fez ligar, o carro funcionou, nós, glória a Deus, já ficamos orando ali. Ô Jesus, é a bateria, porque se não fosse, nós ia ter que ficar lá. E era a bateria, glória a Deus, era a bateria. Mas daí desligava o carro, a bateria não pegava, andamos com o carro lá e a bateria não carregava. Tem que trocar a bateria. Eu disse, o senhor não conhece alguém? Ele disse, eu vou fazer umas ligações. Até que uma pessoa parece que atendeu a ligação. Nós vamos até aqui na outra cidadezinha aqui do lado, aqui, ele vai atender a gente, eu deixo vocês lá e ele vai atender vocês. Quando a gente chega nesse lugar, um rapaz muito receptivo, e ele começa a colocar ali, daí a gente começa a conversar, e ele fala assim, mas tudo acontece, né? Eu disse, a gente sabe que a gente é evangélico, a gente sabe que tudo está no controle de Deus. Ele falou, eu também sou evangélico, também sou cristão. O Senhor havia preparado tudo. Era um cristão que estava ali para nos atender. Ele saiu da casa dele no sábado. Ele disse, eu estava lá deitado em casa, ele me ligou ali, a gente não tem como dizer não, a gente tem que ajudar e tal. E o que eu quero falar para vocês? Fugiu do nosso controle. Mas veja, minutos à frente a gente poderia ter batido o carro, estava descendo a serra com chuva, acontecido alguma coisa. O Senhor tem todo o controle. Vem a ira, podia vir a ira e a gente ficar ali blasfemando, porque isso agora? Não. Paciência. A gente tem que saber que o Senhor tem o controle dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele trabalha nos detalhes. E Ele fala assim, não se envergonhe, e não blasfeme também no versículo 5, porque aquele que se envergonhar diante dos homens a meu respeito, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Nós não podemos esquecer quem nós somos diante do nosso Senhor. Nós precisamos demonstrar sim a nossa fé, porque o Senhor, Ele acaba, através disso, ou melhor, pessoas são iluminadas, ou seja, pessoas começam a se olhar assim para nós e dizer o seguinte, olha, Ele fala com tanta convicção, né? Ele tem tanta certeza de como Ele fala do Deus dEle. Isso faz com que as pessoas venham a refletir acerca de quem é Jesus nas nossas vidas e quem é Jesus. E Jesus continua falando, para que não se preocupeis com o que hão de falar. O Espírito Santo vai guiar vocês, enquanto a gente fica às vezes preocupado do que falar para as pessoas a respeito de Jesus. Está esperando uma oportunidade, mas o que eu vou falar? O Espírito Santo, Ele muitas das vezes toma a nossa vida e a gente já sente que não é mais a gente. E a gente fala. E o Senhor está aqui falando sobre coisas do reino. Ele está aqui falando sobre coisas espirituais para aquele povo. Ele está aqui nesse momento dizendo o seguinte, ei, tem algo muito maior para vocês. Não é o que a religião está aí pregando, não, ei, tem uma vida nova, algo muito maior para vocês, não se preocupa, eu tenho controle. Eu estou aqui, o Espírito Santo não blasfema contra ele. E do nada, como se a gente estivesse aqui falando e uma pessoa do nada levanta assim, diga lá para o pastor Marco vender o carro dele para mim por 60% da FIP. Do nada alguém se levanta e diz assim, ei, diga para o meu irmão lá que divida a herança dele comigo.
Do nada, o Senhor está lá falando sobre uma coisa que não é terrestre, que não é terrena. Está falando sobre eternidade, sobre coisas do Espírito. E do nada alguém vem interpelar Jesus para dizer o seguinte: ei, eu estou aqui porque eu quero aquela bênção. E o Senhor tem muito mais para te dar do que bênçãos físicas. Isso tudo vem. A gente começou a caminhar um ano com bênção. Assim, eu digo, meu Deus. Porque buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão vir. E esse homem, ele questiona Jesus acerca de que ele queria que o irmão, que o Jesus agisse de forma como talvez o povo judeu da época, como os fariseus podiam agir no físico. Mas o Senhor quer primeiro agir no espiritual. Ele quer entrar naquela área da tua vida onde ninguém pode entrar. Lá no teu coração, no teu íntimo, onde o homem não pode ver. O Senhor quer trabalhar lá, naquele lugar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida. Semana passada eu falei aqui, eu deixei algo meio entre linhas, que eu falei muito rápido, e a minha esposa me corrigiu dizendo o seguinte: é que eu falei uma coisa, que o Senhor vai fazer o que tu querer, mas não era no sentido físico, eu estava falando nesse sentido. O Senhor vai fazer o que tu quiser, no tangente à tua renúncia. Se tu tiveres um problema de alcoolismo, se tu tiveres um problema com droga, se tu tiveres um problema com pornografia, se tu tiveres algo escondido lá que tu não consegue se livrar, que a carne não consegue, se tu querer resistir ao diabo e pedir para Deus, Ele vai agir ao teu favor. E eu queria deixar claro, para não deixar entre linhas, para as pessoas dizer o seguinte: não, Deus vai fazer o que eu quiser, não. E eu falei depois, não vai achar que é a Mega Sena. Deus trabalha quando a gente deixa Ele trabalhar. Quando a gente abre o nosso coração e deixa que Ele entre para trabalhar no Espírito, para modificar o nosso espírito, para que nós venhamos a estar com Ele na eternidade. A vida aqui passa muito rápido e eu estou cada dia mais pensativo nisso. A idade vai passando, a gente vê o quanto a nossa vida passa rápido. Até os 30 anos a gente não pensa nisso, é tudo tão bom. E depois, quando a gente começa a meditar que a vida passa rápido, a gente pensa: quanto tempo eu perdi? Verso 13: disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize a meu irmão que divida comigo herança. Jesus, porém, lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juízo ou árbitro de vós? O Senhor não vai entrar em discussões nossas, queridos. Porque se eu discutir com o pastor Fábio aqui referente a alguma coisa, e ele chegar lá e dizer: Deus, mas Ricardo está errado, Jesus. Às vezes a ótica que eu não discuti com ele, porque na minha ótica eu estava certo e ele na ótica dele, ele estava certo. É igual aqueles dois irmãos que foram para a igreja. Aqueles dois irmãos que foram para a igreja e passou a cobra. E um disse: é jiboia. O outro falou: é cascavel. É jiboia, é cascavel. E eles se pegaram no pau, chegaram na igreja todo rasgado. E o pastor chegou para eles e falou: irmão, o que aconteceu? Eles contaram a história. O pastor disse: não, vamos orar, vocês têm que se perdoar. Orou e tal. Quando chegou para um, perguntou: tá bom, irmão, tudo certo. Tá bom, eu perdoo, mas que era jiboia, era jiboia. Então a nossa ótica, às vezes é a nossa verdade. E o Senhor, Ele não vai entrar como árbitro para dividir isso aí. Paulo mesmo fala: ei, vocês aí em Corinto aí estão levando as coisas lá
para juiz, para fora. Resolva entre vocês. Tem que haver perdão. E esse homem queria que o Senhor fosse atuar fisicamente. E daí o Senhor fala assim: então lhe disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. Em outras versões da avareza, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E o que é a avareza? A ganância é o apego excessivo às riquezas. O Senhor, eu sempre falo isso, Ele não disse para nós: venha para mim e fique pobre. Ah, mas Ele falou para o jovem rico, naquela parábola: venda tudo que tu tens, dê aos pobres e me siga. O Senhor falou aquilo porque o Senhor já conhecia o coração daquele jovem. O Senhor já conhecia que ele mesmo, conhecedor da lei, sabendo que o Senhor estava certo, ele não queria se desprender do que ele tinha. Aquilo para ele era muito importante. Ao longo da nossa vida nós conquistamos coisas, sim, é natural. A gente sempre quer o melhor. E o conforto, o dinheiro, ele tem que trabalhar ao nosso favor, não ser objeto nosso que a gente fica admirando. E o Senhor fala assim, Ele fala uma parábola, uma comparação. E propôs-lhes esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma. Então o que tu tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Note nessa comparação, este homem havia plantado. E a gente sabe que para plantar e para colher, a gente precisa de uma série de trabalhos. A gente precisa arar a terra, limpar a terra, arar a terra, separar a semente, plantar no tempo certo, num clima favorável, ter um clima favorável ao longo da colheita, ter uma boa semente, uma chuva certa, em quantidade certa durante o tempo que a semente está ali e começou a germinar. Um período que não tenha pedra, né? Granizo, a gente fala pedra, granizo, intempéries, vento excessivo, inexistência de pragas, que não vem uma praga para... O que eu quero dizer com isso? Havia dado tudo muito certo para aquele homem. Ele plantou e tudo deu muito certo, porque ele colhe em abundância. E não é como hoje. Jesus está falando numa época em que hoje a gente tem esse controle de pragas, né? Mas na época não tinha. Mas deu muito certo, que ele conseguiu colher muito, a ponto de dizer assim: ei, o que eu vou fazer com tanto? O que eu vou fazer com tanto? E era um homem rico, ele já tinha. Em Eclesiastes fala que
no capítulo 9, verso 2, fala que tudo sucede igualmente a todos. Sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica, como também a quem não sacrifica, assim ao bom como ao pecador. Porque nós vivemos em uma terra onde existe uma lei física, química e biológica, dada na palavra de Deus. Às vezes a gente pensa, meu Deus, mas esse homem é ímpio, olha como ele está prosperando. A gente olha, não sei nem se crê em Deus. Ele está vivendo a lei do natural. Ele está vivendo o que é natural. Mas onde? A pergunta é: onde está o coração dele? O Senhor vai nos dar, mas as bênçãos dele são recalcadas, sacudidas e transbordantes, numa medida certa. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. E essas dores são no nosso íntimo. O Senhor vai nos dar quando nós estivermos preparados para ter, assim como os dons também. Ele vai te dar dons espirituais quando estiver preparado espiritualmente para receber. Ele não vai nos dar coisa que nós venhamos a perder ali na frente ou largar de mão. Porque Ele tem todo o controle, Ele tem um controle sobrenatural sobre todas as coisas. Sobre o natural. Então as pessoas são abençoadas, são, porque vivem o que... E quando Salomão fala isso no livro de Eclesiastes, ele está, eu creio que no fim da vida já entendendo o seguinte: ei, plantei tanto, tanta riqueza eu tive, tudo foi me dado, tanta sabedoria, debaixo do sol, e eu entendo que isso tudo é vaidade. É tudo vaidade, porque a vida passa rápido. E o que nós temos que entender é o que vale a nossa vida com Cristo. É o que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Aqui vamos ter? Vamos sim. O Senhor nos prometeu, nós vamos viver o melhor dessa terra. Eu creio nisso. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, as bênçãos acompanhavam eles. Mas isso não mudou o caráter deles quando eles verdadeiramente conheceram a Cristo. Quando Abraão se separa de Ló, ele pega a terra pior. Ló olha para os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra lá do lado e vai para aqueles patos. Abraão fica praticamente no deserto. E as bênçãos do Senhor estavam com ele. Isaac não é diferente quando ele vai para uma terra, quando ele começa a cavar poços, eles entulhavam os poços dele, e ele cavava poços e aí encontrava água no deserto. Porque o Senhor estava com ele. Porque é um Deus que Ele não abandona os seus. E às vezes eu me pego pensando, qual o propósito do homem guardar tanto, né? Esses dias eu estava discutindo assim, meu Deus, fulano de tal, ele está com a conta tão cheia que eu acho que ele fica admirando os zeros. Porque o zero ele não tem valor nenhum, né? Mas atrás do número, quanto mais zero, melhor é, né? Eu penso assim, ele deve ficar admirando o saldo bancário, porque não está vivendo nem aqui, muito mais no céu, muito mais as coisas de Deus. Precisamos entender que
Temos que ter satisfação, sim, Senhor, mas não apego. Apego a essas coisas que passam. Passa tudo muito rápido. Passa tudo muito rápido. A única coisa que não passa é as palavras do Senhor. Passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente vê que as pessoas que adquirem muito, eles adquirem para gerações. E eu vi um ditado uma vez que dizia assim, que é: filho rico, pai rico, filho nobre, neto pobre. Porque tem uma não é uma frase, mas é um pensamento que diz assim, ó: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. A gente está vivendo uma época onde os que trabalharam lá atrás geraram tempos fáceis para nós. Mas a geração que está vindo agora, ela está gerando tempo difícil porque são homens fracos. Essa geração é uma geração fraca, frágil. Os nossos pais guerreavam para a gente viver hoje a fase que nós estamos vivendo. E eu falo isso quando a gente não ensina o nosso filho. Dá tudo de mão beijada. A gente cria uma geração frágil. Uma geração que entrega tudo de mão beijada. E a gente tem que ensinar. Porque esse homem guardou, ele foi lá e destruiu o que ele já tinha construído, para construir algo muito maior, para guardar muito mais, achando o seguinte: agora eu vou dormir, agora eu vou deitar e barriga cheia, está tudo ali guardado. E daí o Senhor fala, Deus fala: se eu vier esta noite te pedir a tua alma, a palavra do Senhor fala que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem para nós revelado é muito maior do que o que está aqui na nossa frente. Então Jesus fala aos seus discípulos da seguinte maneira: portanto vos digo, verso 12, não estejais preocupado pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não plantam, nem colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus o alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescer um instante ao curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às mínimas coisas, por que andais ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem fiam, contudo digo-vos, nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou-lhe dar-lhes o reino. Versículo 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração.
Tem uma canção antiga que o Alessandro também não conhece. Sol maior. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Será que a gente pode dizer isso? Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa nós temos feito para o nosso prazer, para o nosso bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa, que não conheceu aquilo que nós conhecemos. E o Senhor fala: não temeis o que hás de dizer nas sinagogas ou em qualquer lugar. O Espírito Santo vai te dirigir para que você fale, e essas pessoas venham a conhecer a Cristo como você conhece. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é o corpo mais do que a comida, não é a alma mais do que a comida, e o corpo mais do que as roupas, né? O Senhor Jesus, resumindo, falou. Ou seja, tudo está preparado para você. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Onde está o seu coração? Esse coração aqui é um coração nosso humano, mas o nosso coração, o coração que a Bíblia fala, é a divisão da alma e do espírito. É a nossa mente, a nossa psique, aquilo que, o nosso entendimento. Porque Jesus fala isso: onde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Porque onde está o nosso tesouro, aquilo que eu falo, eu sempre volto para conferir, para saber se está bem guardado, para saber se está ali ainda, se não foi roubado. Será que está lá ainda aquilo que eu guardei? Será que não fugiu da conta o meu dinheiro? O Senhor quer que Ele seja o tesouro ao qual nós todo dia vamos saber como: Espírito Santo, estás aqui ainda? Senhor Jesus, esse é o tesouro que nos garante uma eternidade lá onde a ferrugem não corrói e a traça não corrói, ou melhor. É o que o Senhor quer das nossas vidas, que o nosso coração esteja totalmente, nossa fé, nossa certeza esteja depositada nele. Não deposite sua fé em coisas, não se apegue a coisas, não tenha segurança em coisas, que a nossa segurança seja em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele fez um sacrifício para nos dar uma coisa eterna, uma vida eterna, uma certeza de que nós estaremos com Ele na eternidade. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora.
eu tenho você, só tenho você, só faltava eu perceber. Tom original, coloca o tom original. Amém? Podemos se pôr em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa mensagem. Se você acha que você precisa depositar mais confiança no Senhor, que você precisa dar um passo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Senhor, eu quero trabalhar mais, eu quero buscar mais. Eu quero começar esse ano dizendo: eu quero fazer diferente em 2024. Eu analisei que eu corri, e estou vendo que eu não estou feliz, ou seja, não valeu a pena. E eu entendi que eu preciso sim buscar algo mais contigo, porque eu entendi que a vida eterna, o que tu tens preparado para mim é muito maior. Nós vamos estar orando. Se você quiser vir à frente, você pode vir enquanto nós cantamos essa canção. Os pastores vão estar aqui orando, os obreiros. É uma decisão sua com o Senhor. A escolha de caminhar com Ele, ter nele uma direção, ter nele uma segurança, é somente nossa. Não é de mais ninguém. O Senhor nos quer de braços abertos. O Senhor nos quer, Ele espera, ou melhor, nós de braços abertos, mas Ele quer que você venha ao encontro dEle. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ficar feliz. Oh, e não me abandonou, e não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, eu só tenho você, Senhor. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Senhor Deus eterno Pai, nós nesse momento, Pai, oramos pela vida dos teus filhos. Senhor, eles entenderam, eles têm entendido que eles precisam se achegar mais a Ti, esquecer as preocupações deste mundo, aquilo, Senhor Deus Pai, que nos aflige, aquilo que é colocado dia a dia na nossa frente, Pai, às vezes nos atemoriza, porque às vezes nós não temos a segurança em Ti, mas Senhor, que eles venham a ter essa certeza, que a segurança está em Ti, que Senhor, o andar deles vai ser sobre a pedra firme, inabalável, que é Tu, Senhor, é a Tua palavra, Senhor Jesus. Que Tu venhas a nos fortalecer cada dia mais, fortaleça a vida dos Seus filhos, que eles venham a caminhar firmes e seguros na Tua presença. Dirige a vida deles, dirige o passo deles e dê, Senhor, uma semana, um mês abençoado. Abençoa cada um dos Seus filhos, Pai, porque Tu conheces o interior do coração, Tu conheces eles, Senhor, no interior, no levantar, no deitar, Tu os conheces. É o que nós te pedimos, que Tu venhas abençoá-los em nome de Jesus.